Fala aí, o Emerson aqui, aluno do curso de enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aqui no seminário de embriologia do sistema respiratório. Na quarta semana do desenvolvimento embrionário, há o fechamento do embrião e em formato cilíndrico e a formação do aparelho faríngeo, que é constituído por arcos, sulcos, bolsas, membranas, e dele vão estar se formando a cabeça e o pescoço. E aqui nesta primeira parte tem como objetivo estar falando acerca do nariz, que constitui, né, a primeira parte das vias aéreas do sistema respiratório. O arco faríngeo é uma proliferação de mesoderma revestido de endoderma internamente e externamente por ectoderma. Dele vão estar saindo artéria, cartilagem, músculo, nervo. Bom, vão estar se constituindo esse arco faríngeo, diversos, são 5 no total. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto. O quinto, ele se degenera, entendeu? Dele não vai estar saindo nada. Ele é rudimentar e se regride. A face é formada a partir do primeiro arco faríngeo. Na quarta semana ainda do desenvolvimento embrionário, existe uma boca primitiva no embrião chamada estomodeu, e ao redor delas vão estar saindo 5 proeminências. Uma ímpar e 2 pares. Ímpar a frontonasal e as pares a maxilar e a mandibular. Quem organiza é o centro prosencefálico e rondoencefálico. Na proeminência frontonasal há o espaçamento de 2 ectodermas bilaterais, que são os placóides nasais, que vão estar se espessando, vai rolar uma apuctoide e vão estar formando as fossetas nasais, que já é o começo do nariz, 2 buraquinhos do nariz. Essas fossetas fazem com que um placóide se divida em 2 regiões, que se abre formando assim as saliências nasais. Aí a gente tem os primórdios da formação do nariz. A proeminência maxilar, nesse momento, enquanto isso, ela está se proliferando e crescendo, e indo para cima, indo de encontro à linha medial. Nessa que ela vai, né, para a linha medial, ela acaba que ela se esbarra, entendeu? Que ela, com as proeminências nasais mediais, que se fundem para formar o segmento intermaxilar, que dá origem ao filtro do lábio superior, e o processo palatino anterior da boca. O restante do lábio superior é formado pelas proeminências maxilares. As fendas labiais, que podem ser uni ou bilaterais, popularmente conhecidas como lábio leporino, ocorrem devido à não fusão da proeminência maxilar com a proeminência nasal medial. Isso pode estar ocorrendo devido à não migração das células da crista neural. O desenvolvimento incorreto do palato pode estar ocasionando fendas palatinas, que é a comunicação entre a boca e a cavidade nasal, e permitindo a passagem de alimento para as vias respiratórias. E devido às vias respiratórias não terem como estar dando vazão a este alimento, pode estar ocorrendo graves infecções. Eu vou falar sobre os arcos faríngeos. Os arcos faríngeos, eles começam seu desenvolvimento a partir da quarta semana, onde as células da crista neural, elas migram para a futura cabeça e pescoço. Ao final da quarta semana, 4 pares são visíveis, 4 pares de arcos faríngeos. Pares porque essas estruturas são estruturas laterais a uma boca primitiva em desenvolvimento. Essas estruturas, elas são visualizadas do lado direito e do lado esquerdo da cabeça em desenvolvimento, considerando a referência mediana à boca primitiva. Já o quinto e o sexto pares de arcos faríngeos são rudimentares e não são visíveis externamente. Esses arcos estão na superfície da cabeça em desenvolvimento, são separados pelas fendas ou sulcos faríngeos. O primeiro par de arcos faríngeos também é denominado
de mandibular. Então, cada arco desse é denominado de mandibular e esse arco mandibular se submete, se divide durante o seu desenvolvimento, originando duas proeminências. O segundo par de arcos faríngeos é denominado arco ióideo, forma o osso ióide, junto com o terceiro e o quarto par de arcos. Os arcos faríngeos sustentam as paredes laterais da faringe primitiva. Cada arco faríngeo é constituído internamente e externamente por um eixo, um preenchimento formado por mesênquima. O núcleo central formado por mesoderma miogênico paraxial. Então se desenvolve as estruturas da artéria do arco faríngeo, uma haste de tecido cartilaginoso, um componente muscular e nervos sensoriais e motores. Em relação ao destino dos arcos faringíneos, eles contribuem para a formação da face, das cavidades nasais, da boca, da faringe. Agora eu vou falar sobre o processo de formação da laringe. O epitélio de revestimento e as glândulas são formadas a partir do endoderma do sulco laringotraqueal, que é essa abertura em formato de fenda que a gente pode observar na primeira imagem, logo abaixo da eminência hipofaríngea. Os músculos e as cartilagens, tireoide, cricoide e aritenoide, elas já são formadas, tá, do mesênquima do quarto ao sexto arco faríngeo. Já a origem da epiglote é diferente. Ela é formada pela proliferação do mesênquima nas extremidades ventrais do terceiro e quarto par do arco faríngeo, da parte ventral da eminência hipofaríngea. Da parte caudal da eminência hipofaríngea. E esse é o motivo pelo qual a epiglote é uma cartilagem diferente das outras. Enquanto a epiglote é uma cartilagem elástica, as outras cartilagens da laringe são cartilagens hialina. O orifício laríngeo, ele sofre uma alteração e aí muda o formato. Ao invés de ficar no formato de fenda, ele passa a ter um formato em T, devido à rápida proliferação do mesênquima. O epitélio laríngeo também tem uma rápida proliferação, e aí com isso acaba resultando na oclusão temporária do lúmen. A recanalização ocorre por volta da 10ª semana, formando um par de recessos laterais. Os ventrículos laríngeos, que são delimitados por pregas teciduais, que se diferenciam em pregas vocais falsas e verdadeiras. Todos os músculos da laringe são inervados por ramos do 10º nervo craniano, o nervo vago, porque a musculatura da laringe é derivada do mesênquima do quarto e sexto par de arco faríngeo. Desenvolvimento da traqueia. Durante a separação do intestino anterior, o divertículo laringotraqueal forma a traqueia e duas evaginações laterais, os brotos brônquicos primários. O revestimento endodérmico do tubo laringotraqueal distal à laringe se diferencia no epitélio e glândulas da traqueia e no epitélio pulmonar. A cartilagem, o tecido conjuntivo e os músculos da traqueia são derivados do mesênquima esplânico, que envolve o tubo laringotraqueal. Nessa imagem, podemos observar as seções transversais através do tubo laringotraqueal, ilustrando os estados sucessivos de desenvolvimento da traqueia. A figura A, 4 semanas, B, 10 semanas, C, 12 semanas
Observem também que o endoderma do tubo origina o epitélio e as glândulas da traqueia, e o mesênquima ao redor do tubo forma o tecido conjuntivo, o músculo e a cartilagem. Fístula traqueoesofágica. A fístula entre a traqueia e o esôfago ocorre em 3.000 a 4.500 recém-nascidos, sendo os bebês do sexo masculino os mais afetados, em mais de 85% dos casos. A fístula está associada com a atresia esofágica. A fístula resulta na divisão incompleta da parte cranial do intestino anterior nas partes respiratórias e esofágicas durante a 4ª semana. Fenda laringotraqueoesofágica. Raramente, a laringe e a parte superior da traqueia falham em se separar completamente do esôfago. Isso resulta em uma conexão persistente de comprimento variável entre essas estruturas normalmente separadas. Os sintomas dessa anomalia congênita são similares àqueles da fístula traqueoesofágica por causa da aspiração de líquidos ou comida para os pulmões. Estenose e atresia traqueal. A estenose e a atresia da traqueia são anomalias congênitas incomuns que estão normalmente associadas com uma das variedades da fístula esofágica. A estenose e a atresia provavelmente resultam da divisão desigual do intestino anterior em esôfago e traqueia. Divertículo traqueal ou brônquio traqueal. O divertículo ou brônquio traqueal consiste em uma projeção da traqueia semelhante a um brônquio. O crescimento pode terminar em um tecido pulmonar aparentemente normal, formando um lobo traqueal do pulmão. Esse divertículo pode causar infecções recorrentes e angústia respiratória em recém-nascidos. Olá, me chamo Moisés Mota e sou aluno do curso de enfermagem. Vamos dar continuidade ao seminário de embriologia do sistema respiratório. Desenvolvimento dos brônquios. Na 4ª semana, a extremidade do divertículo laringotraqueal origina o broto respiratório, que se divide em 2 brônquios primários. Este processo é seguido da formação e crescimento dos brotos brônquicos secundários e terciários, lateralmente aos canais pericárdio-peritoneais. Posteriormente, os brotos brônquicos se diferenciam nos brônquios e em suas ramificações nos pulmões. Esta junção do broto com a traqueia se dilata para formar o primórdio dos brotos principais. Falando em cavidade pleural, após a separação dos canais pericárdio-peritoneais das cavidades pericárdica e peritoneais, os pulmões se expandem nas cavidades pleurais. Na figura A, como na figura B, vemos os canais pericárdio-peritoneais. Na figura A, vemos a traqueia, a mesoderme esplâncnica, a mesodérmica somática, também chamada como esplanctopleura e somatopleura. Na figura B, vemos a pleura visceral, mais proximal ao brônquio, e a pleura parietal, mais distal. Formação e ramificação do broto pulmonar. O brotamento é regulado por interações epitélio-mesenquimais, endoderma dos brotos pulmonares, com a mesodérmica esplânica que o cerca. Podemos ver na figura a 4ª semana, o início, até a 8ª semana, o pulmão em maturação. O brônquio principal é subdividido em brônquios secundários, que se formam em ramos lobar, segmentar e intrasegmentar. O brônquio direito superior supre o lóbulo superior do pulmão, enquanto o brônquio secundário direito inferior subdivide-se em 2 brônquios, um que se conecta ao lobo médio do pulmão direito e o outro que se conecta ao lado inferior. Os brônquios secundários esquerdos suprem o lóbulo superior inferior do pulmão. Os brônquios segmentares e a mesênquima circulante se dividem e sua mesênquima circundante formam o primórdio de um segmento broncopulmonar. Desenvolvimento pulmonar.
Ao longo da quarta semana, forma-se na região caudal do divertículo laringotraqueal o broto respiratório ou broto pulmonar, que então se divide em duas evaginações, que são os brotos brônquicos primários, que então crescem para dentro dos canais periocardio peritoneais, originando-se então brotos brônquicos secundários e terciários. O broto respiratório vai se ramificar em dois brônquios principais, onde o direito é mais verticalizado do que o esquerdo, favorecendo futuramente a entrada de corpos estranhos no pulmão direito. O brônquio principal se ramifica em brônquios lobares, que dividem-se em segmentares, que vêm originar os intersegmentares. Os brônquios lobares, então, vão sofrendo sucessivas ramificações. Então, eles vão se desenvolvendo até formar os bronquíolos respiratórios, por volta da 24ª semana, nos quais esses bronquíolos respiratórios continuam se ramificando em dutos alveolares, alvéolos e sacos alveolares. O período de desenvolvimento completo do pulmão é da 6ª semana até os 8 anos de vida. Ele é o último órgão a funcionar e, após o nascimento, ele continua a se desenvolver. Por volta de 95% dos alvéolos maduros são formados só depois do nascimento. O período de desenvolvimento pulmonar tem duração média de 10 semanas, e são os seguintes. Primeiro é o período pseudoglandular, que é da 5ª à 17ª semana. Não há estruturas respiratórias e tem a aparência de uma glândula exócrina. Não há muita vascularização. Logo, fetos nascidos nesse período não conseguem sobreviver, pois não conseguem respirar. Há o período canalicular, que é da 16ª à 26ª semana. A luz dos brônquios e bronquíolos terminais torna-se mais ampla, maior. No final desse período surgem bronquíolos respiratórios, que se dividem nos ductos alveolares primitivos. Se o feto nascer nesse período, é capaz de respirar com a ajuda de cuidados intensivos, pois alguns alvéolos primitivos se desenvolveram e os pulmões estão bem vascularizados. Porém, a chance de sobrevivência pode ser muito baixa. O período saco-terminal é da 24ª semana ao fim do período fetal. Surge a barreira hematoaérea, que permite a troca gasosa necessária para a sobrevivência do feto. Na 26ª semana, os sacos terminais estão revestidos por pneumócitos tipo 1, através dos quais a troca gasosa acontece. Também estão presentes as células epiteliais, que são os pneumócitos tipo 2. A partir da 22ª semana, secreta um surfactante pulmonar, que é uma mistura fosfolipídica que funciona como uma película na parede interna dos sacos alveolares, impedindo assim a atelectasia, que é o colapso dos sacos alveolares durante a sua expansão. Fetos nascidos entre a 24ª e a 26ª semana podem também sobreviver sob os cuidados intensivos, podendo sofrer com a decadência do surfactante com essa condição que é chamada de desconforto respiratório. O período alveolar, que é o do período fetal até os 8 anos de vida, nesse período os pneumócitos do tipo 1 encontram-se muito delgados e os capilares adjacentes então se projetam para os sacos alveolares. No início desse estágio, que é ao longo da 32ª semana, cada bronquíolo respiratório termina em um aglomerado de sacos alveolares, de paredes delgadas, que representam os ductos alveolares. Para que haja uma troca gasosa autônoma, é preciso haver maior produção de surfactante nos sacos alveolares, que os pulmões e órgãos secretores se transformem e que sejam capazes de realizar troca gasosa, e o estabelecimento das circulações sistêmicas e pulmonar em paralelo. E é muito importante citar novamente que aproximadamente 95% dos alvéolos maduros só se desenvolvem após o nascimento até os 8 anos de vida. Referências no arquivo do slide aparecendo aqui agora. Vale ressaltar que este é um breve recorte e para aprofundamento fica as referências para maior leitura.